Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria mais idolatrada, salve, salve. Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada com Orco e Catibó, idolatrada com Maria e Conceição, idolatrada com mulher e futebol, com Padre Cícero e com o Frei Damião. Idolatria é uma coisa, tudo é nome, uma festa de Santo Antônio, de São Pedro e de São João. Semana Santa, Natal e fim de ano, leva o povo pro engano por causa da tradição. A pátria mais idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria mais idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada com política e com novela, idolatrada com a denominação. Mas se o diabo dá um nó e uma vela para quem vive aos pés da televisão, idolatrada com a tal Copa do Mundo que reúne todo mundo pra fazer adoração. Fecha-se as portas dos comércios das escolas por causa de uma bola que não passa de ilusão. A pátria mais idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria mais idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada, salve, salve. A pátria mais idolatrada, salve, salve, Jesus. Essa pátria idolatrada, salve, salve. Jesus não dá sua glória ao homem, o seu louvor, a imagem de escultura, mas todo aquele que invoca o seu nome há de ser salvo, como diz as Escrituras. Ó meu Brasil, grande pátria varonil, deixa o pecado vil e aceita o Salvador. Em Jesus Cristo não há mais condenação, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A pátria mais idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria mais idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou, dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Boa
noite a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? O Senhor Jesus Cristo disse lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Estamos aqui nesta noite para falar de Jesus Cristo, não para falar de uma religião, porque somente Jesus Cristo, ele tem o poder de salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele se aproxima sobre esta geração. O juízo de Deus não tardará sobre esta geração. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma ordem para nós ir por todo mundo, pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, mas não o Evangelho que está sendo pregado hoje, mas o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho que transforma a alma, o Evangelho que transforma a vida. Não esse Evangelho que está sendo pregado hoje dentro das religiões. Podemos ver que religião, ela é fonte de lucro, mas Jesus Cristo, ele é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. Mas Jesus Cristo, todos os dias ele faz o convite a todos nós, para que nós venhamos até ele, buscar ele como Salvador das nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, neste lugar cocal, para falar de Jesus a você, para que você busque ele como se hoje fosse o seu último dia. Como o próprio Deus, ele fala lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6. O Senhor, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: buscai ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocai o nome de Cristo enquanto nós estamos perto. Mas hoje essa geração prefere ir para o inferno, prefere ir para a condenação eterna, do que se voltar para Jesus Cristo, do que se voltar para o nosso Deus. Podemos ver que os sinais estão aí. Os sinais estão surgindo todos os dias. Os sinais apontam para a volta de Jesus. E nesta noite você tem examinado as Escrituras. Nesta noite você tem se voltado para Deus. Você tem feito a vontade de Deus ou a vontade da religião? Vocês têm feito a vontade de Deus ou a vontade do homem? Porque a vontade de Deus é ver todos salvos, todos libertos. Mas para que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que renunciar o pecado, nós temos que largar a idolatria, nós temos que largar a macumba, nós temos que largar a droga, a cachaça, nós temos que largar o segundo casamento, para nós servir Jesus Cristo. Como o Senhor falou lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, como ele diz: nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade de Deus, esse entrará no reino dos céus. E nesta noite você tem feito a vontade de Deus, ou você tem feito a sua própria vontade? Porque a vontade do homem só pende para as coisas erradas. Podemos ver que hoje muitas pessoas estão indo à condenação eterna, porque não quer se voltar para Deus, porque não quer se voltar para o Criador. Como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 15, versículo de número 8, ele diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, ele tem honrado a Deus com os lábios, da boca para fora, mas o seu coração continua no pecado, o seu coração continua no homossexualismo, o seu coração continua na cachaça, o seu coração continua no roubo, o seu coração continua no curso desse mundo, achando que morrer vai herdar salvação. Se morrer nessas práticas, se não se converter a Cristo Jesus, vai perecer no inferno. Porque a Bíblia diz: o céu ou o inferno. Não existe negócio de purgatório como a religião ensina. Como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo.
Depois da morte segue-se o juízo. É o homem ordenado morrer apenas uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. É você com Deus. Mas será que a religião vem ensinando as escrituras? Religião, ela é fonte de lucro. Podemos ver aí os líderes religiosos, tudo milionário, mas não quer vir às praças pregar o reino de Deus. Não quer vir falar de Jesus. Porque vir pregar nas praças não dá dinheiro, não dá lucro. Mas Jesus Cristo, ele andava em cidade, em aldeia, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação às pessoas. É o que nós estamos fazendo hoje, é o que nós vim fazendo há 2 anos atrás. Nós vim pregando o Evangelho, para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Eu não sigo uma religião, eu não sigo um líder religioso, eu sigo Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Não foi Edir Macedo, não foi Valdemiro, não foi Papa Francisco, não foi Maria, não foi Aparecida que morreu na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem morreu na cruz do Calvário. É por isso que toda honra e toda glória tem que ser dada ao Criador, Jesus Cristo. E você tem buscado Jesus Cristo ou você tem buscado as coisas deste mundo? Porque a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E você tem sido amigo de quem? Você tem sido amigo de Deus ou amigo do mundo? Jesus, ele vem alertando as pessoas. Jesus, ele alerta os moradores desta terra para que se arrependam dos seus maus caminhos, para que se arrependam dos seus pecados, para que se volte para o Criador. Mas hoje não. Hoje as pessoas estão aí de um lado para o outro, atrás do curso desse mundo, atrás de se prostituir, atrás de encher a cara de pinga, mas não quer se voltar para Deus, não quer se voltar para o Criador. Hoje estão aí se prostrando diante de uma imagem de escultura, estão aí adorando outros deuses. Mas o que foi que o próprio Deus falou lá em Êxodo capítulo 20, verso 4? O Senhor Deus, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança delas, nem debaixo do céu, nem debaixo das águas. E hoje o que é que o povo tem adorado? Hoje o que é que o povo tem feito? O povo não quer mais adorar o verdadeiro Deus. O povo não quer mais se prostrar diante do verdadeiro Deus. Prefere ser enganado pelas religiões, prefere seguir esses líderes políticos, prefere seguir esses líderes religiosos, mas não querem examinar as Escrituras, mas não querem buscar Jesus Cristo. Mas uma coisa eu te digo nesta noite: Jesus Cristo, ele está voltando, e aquele que não estiver se preparando, aquele que não estiver renunciando à prática do pecado, sentirá a ira de Deus. Como o Senhor fala lá em Salmos capítulo 9, verso 17, o Senhor diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Podemos ver que essa nação está se esquecendo de Deus. Essa nação, ela não está ligando, não estão preocupados com a vida eterna, não estão preocupados com a volta de Jesus. Mas como foi nos dias de Noé, que Noé pregou o Evangelho, Noé pregou Jesus Cristo, Noé falou de Jesus para aquela geração, mas aquela geração estava uma geração incrédula, estava uma geração que não estava se preocupando com a vida eterna. Até que veio o dilúvio e levou eles todos, restando apenas Noé e sua família. Por que restou Noé, apenas Noé e sua família? Porque eles deram crédito às Escrituras, eles se voltaram para Deus. Será que essa geração, ela é diferente? Ela vai ser diferente daquela geração? Essa geração está pior, porque essa geração, nós podemos ver uma geração de pessoas que não quer mais buscar Jesus Cristo, uma geração de pessoas que quer fazer apenas as suas vontades. Mas Jesus Cristo, ele está alertando para que no grande dia do juízo você não tem desculpa que não ouviu o Evangelho, você não vai ter desculpa que não ouviu a palavra de Cristo Jesus.
Você não vai ter desculpa que não teve a oportunidade de se voltar para Deus. Mas hoje o homem ele está renunciando, ou seja, está deixando passar a oportunidade que o próprio Deus, irmãos, está dando de nós se voltar para Ele, de nós buscarmos Ele como Salvador das suas vidas. Mas hoje as pessoas estão aí apenas sendo, ou seja, honrando a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Podemos ver aí no dia do evento que teve aqui em Cocal, quantas pessoas estavam lá, honrando ali, olhando, ou seja, ouvindo aquele padre. Quantas pessoas estavam honrando ali a Deus com os lábios, mas o seu coração continuava na cachaça, o seu coração continuava no adultério, o seu coração continuava ali na prostituição. Quantas almas ali se converteram a Cristo, quantas almas ali foi transformada? Nenhuma. Porque podemos ver ali os líderes religiosos, esses pastores que não querem mais pregar a palavra de Cristo, reunidos ali junto com eles, em cima daquele palco, política com religião. Aonde foi que já se viu nas Escrituras Jesus Cristo se misturando com política? Aonde foi que já se viu isso? Mostra nas Escrituras. Aonde foi que Jesus se ajuntando ali com a religião, ou seja, com os políticos? Aonde foi que os apóstolos de Jesus, qual foi? Aonde foram os apóstolos de Jesus que se ajuntaram com política? Podemos ver que hoje a política está misturada com a religião. Os próprios religiosos, misturado com os políticos, foi quem crucificaram Jesus, foi quem mataram Jesus Cristo. Podemos ver que hoje estão aí, cadê? Que estão aqui nas praças pregando o reino de Deus. Eles não estão interessados na alma de vocês, eles estão interessados naquilo que você pode dar. Estão interessados nos 10%, estão interessados no seu dízimo, na sua oferta. Esses cão gulosos, fazendo como diz o apóstolo Pedro, fazendo negócio com palavras mentirosas, com palavras fingidas, enganando o povo. E o povo ele está sendo enganado, porque não quer examinar as Escrituras, porque não quer se voltar para Deus. Mas o próprio Jesus diz, lá em João 5,39, ele diz para nós examinarmos as Escrituras, porque as Escrituras, ela fala de Jesus, as Escrituras apontam para Jesus Cristo. Será que você tem examinado as Escrituras? Ou você está sendo ainda enganado por esses líderes religiosos? Será que você prefere ser enganado do que examinar as Escrituras? Nesta noite, você examinou as Escrituras quantas vezes? É por isso que o Senhor nos alerta, para que nós podemos ficar atentos, como Ele diz, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus ele fala: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O próprio Jesus falou para nós se alertar. O próprio Jesus falou para nós termos cuidado. O próprio Jesus falou: você hoje tem ouvido a voz de quem? Você tem ouvido a voz do homem ou a voz de Deus? Ou você tem ouvido a voz do homem, ou você tem ouvido a voz de Deus? Porque a Bíblia diz que a ovelha dá ouvido, o verdadeiro pastor. Quem é o verdadeiro pastor? É aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único que deu a sua vida pelas ovelhas. Mas as verdadeiras ovelhas, elas dão ouvido apenas à voz de Deus. Elas não dão ouvido à voz destes falsos profetas. Lucas capítulo 19, a partir do versículo Lucas 16, versículo 19.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheia de chaga, e à porta daquele desejava se alimentasse com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Podemos ver, irmãos, aqui em Lucas capítulo 16, versículo 19, Jesus, irmãos, contando uma parábola, e ali havia um homem rico. Ele vestia-se das melhores roupas, ele comia a melhor comida, ele vivia todos os seus dias arregalado e esplendidamente. Esse homem, ele não estava preocupado com a vida eterna. Hoje, quantas pessoas não se encontram na mesma situação que esse homem? Esse homem, ele não estava preocupado com a vida eterna. Esse homem, ele estava se preocupando com os bens materiais. Esse homem, ele estava preocupado com algo desta terra. Como hoje muitas pessoas estão se preocupando no que vestir, no que comer, estão aí preocupados com as suas riquezas, mas não estão preocupados com a salvação, achando que depois da morte não tem mais nada, se acabou. Mas depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que é céu ou inferno. Não existe negócio de purgatório. Esse negócio de purgatório que o padre ensina, isso é mentira do diabo. Isso é mentira de religião. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não existe negócio de purgatório. Não adianta você acender uma vela. Não adianta você fazer uma missa de 7º dia. Não adianta você fazer uma missa de 2 anos, de 7 dias, de uma semana, não adianta. A Bíblia, ela é bem clara em dizer que depois da morte segue-se o juízo. Mas esse homem, ele não estava preocupado com a vida eterna. Ele não estava se preocupando aonde é que a sua alma ia parar. Se era no inferno ou no céu. Quantas pessoas hoje não se encontram na mesma situação que esse homem, se preocupando com os bens materiais, estão se preocupando com a sua vida, mas não estão preocupando com a vida eterna, não estão se preocupando de se voltar para Deus, estão aí correndo de um lado para o outro, atrás de festa, atrás de bebedeira, atrás de folia, atrás de idolatria, atrás desses deuses feitos por mãos humanas, mas não quer se voltar para o verdadeiro Deus. Somente Jesus Cristo, ele é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. Mas como o Senhor diz lá em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor, ele diz, o Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós chegamos, irmãos, até Deus, não é por meio de uma religião, não é por meio de um líder político, não é por meio de Maria, não é por meio de Aparecida. Para que nós chegamos até Deus é por meio de Jesus Cristo. Maria, ela não intercede por ninguém, nem Aparecida, nem ninguém, porque a Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o Senhor, ele fala: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Entre Deus e os homens há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? É Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Como o apóstolo Pedro diz lá em Atos capítulo 12, versículo 4, ele diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.
para que eu e você podemos ser salvos, é somente por meio de Jesus Cristo. Para que nós escapamos da ira de Deus, é somente por meio de Jesus Cristo. Não há outro nome que nós podemos ser salvos, somente por meio de Jesus Cristo. E Jesus, Ele está sempre alertando eu e você, todos nós, para que nós se voltamos para Ele, para que nós fazemos a vontade dEle. Mas hoje as pessoas preferem fazer as suas próprias vontades, fazer a vontade da religião, do que fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Os sinais estão aí. Jesus, Ele profetizou os sinais. E os sinais dias após dias. Os sinais de Jesus Cristo. Os sinais estão surgindo nos céus, estão surgindo na terra, estão surgindo nos homens. Tudo isso, irmãos, aponta, ou seja, Jesus profetizou. E Ele falou quando estivesse perto da sua vinda, aconteceria tudo isso. Mas como Ele fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, Ele diz que os céus e a terra passará, mas a palavra dele há de se cumprir. A palavra de Cristo Jesus, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas hoje essas pessoas estão cegas espiritual. Ela não quer se voltar para Jesus. Continua afogada na idolatria. Continua afogada no curso desse mundo. Mas não quer se voltar para o Criador. Mas como o Senhor falou aqui em Lucas 16, 19, havia ali aquele homem. Ele era rico, vestia-se das melhores roupas, ele comia a melhor comida. Ele achava que tudo aquilo era o suficiente para que ele pudesse levar o resto da sua vida. Mas ele estava esquecendo de se preparar para a volta de Jesus. Ele estava esquecendo de se preparar para a vida eterna. Para que eu e você chegamos até o céu, nós temos que passar por Jesus. Nós temos que passar por uma preparação. Essa preparação, o Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos orientando como nós devemos fazer, como nós devemos agir. Mas hoje o povo não quer mais ouvir a Deus, não quer ouvir os mandamentos de Deus. Podemos ver pessoas aí sendo enganadas, porque não examinam as Escrituras. Pessoas indo para o inferno, porque não se volta para Deus. Pessoas aí afogadas neste mundo, no curso desse mundo, mas não quer praticar a palavra de Deus. Diz que tem Deus no coração, mas as suas vidas não são transformadas. Diz que tem Deus no coração, mas continua na droga, continua na cachaça, continua no segundo casamento, continua no homossexualismo, continua no roubo, mas as suas vidas não são transformadas. E diz que tem Jesus, porque aquele que tem Jesus no coração, na vida, a sua vida é transformada. Jesus, ele não está numa religião. Jesus, ele não está em um templo feito por mãos humanas. Jesus, ele está no céu, à destra de Deus, intercedendo por quem? Por nós, por um pecador que merecia a condenação do fogo do inferno. Mas o nosso Jesus Cristo, ele está no céu à destra de Deus, intercedendo, irmãos, por nós. É por isso, irmãos, que nós temos que se chegar para Deus. Temos que buscar Ele enquanto nós podemos achar. Porque qualquer momento a morte, ela chegará para qualquer um de nós. A morte, ela chegará para o rico. A morte, ela chegará para o pobre, para o cego, para o aleijado, para o mudo. Para todos a morte um dia chegará. E se você morrer nesta noite,
a sua alma ela vai para onde? A sua alma ela vai para o céu ou para o inferno? Porque se você continuar adorando Maria, se você continuar adorando Aparecida, se você continuar adorando o curso desse mundo, se você morrer no curso desse mundo, você vai para o inferno. Mas aquele que morre adorando o verdadeiro Deus, esse será salvo. Aquele que adorar, aquele que morrer adorando, reconhecendo Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, se esse morrer, será levado pelos anjos para o céu de Abraão. Ou você acha que você vai para o céu com um litro de cachaça debaixo do braço? Ou você acha que você vai para o céu com um cigarro de maconha no bico? Ou você acha que você vai para o céu adorando Maria? Ou você acha que você vai para o céu adorando Aparecida? Se você não se converter, você vai para o inferno. Porque Maria nem Aparecida não salva ninguém. Só Jesus Cristo. Só Jesus. Está na Bíblia. Examine as Escrituras, para que você não seja enganado. O próprio Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, porque isso, irmãos, é maldição. Deuteronômio no capítulo 27, versículo 15. O próprio Deus diz: maldito o homem que fizer uma imagem de escultura, colocar dentro de casa ou em algum lugar. Isso é maldição. A Bíblia, a palavra de Deus diz. Não é eu que estou falando, é as Escrituras. Mas será que hoje esses líderes religiosos, eles querem pregar a palavra de Deus? Será que esses líderes religiosos hoje querem pregar o verdadeiro Evangelho? Será que esses líderes hoje, ele quer vir aqui para as praças, confrontar o pecado, pregar verdadeiramente as Escrituras? Não quer, porque não dá dinheiro, não dá lucro, porque são cão gulosos. Estão aí, dentro dos templos, empalitosado, gravatado dentro dos templos, pedindo dízimo e oferta aí, mas não quer pregar o reino de Deus, não quer pregar contra a idolatria. Essa localidade debaixo da idolatria, os líderes religiosos dentro dos currais, presos, dentro desses templos aí, feitos por mãos humanas. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus, ou seja, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Mas hoje, abrir igreja dá dinheiro, abrir igreja dá lucro, vir pregar aqui na praça não dá dinheiro, não tem dízimo, não tem oferta. Mas aí as pessoas indo para a condenação eterna, as pessoas indo para o inferno. Mas esses líderes não querem pregar o Evangelho, quer pregar um Evangelho aí de prosperidade, pregando o Evangelho aí de prosperidade, falando que Deus vai te enriquecer. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Quem pregou mais? Quem pregou mais a favor? Quem pregou mais a favor da riqueza foi o diabo. Mateus capítulo 4, verso 4. Quando Jesus estava ali no deserto sendo tentado, podemos ver que Jesus ele foi tentado ali no deserto pelo diabo. O que foi que o Satanás ofereceu para Jesus? As riquezas desse mundo. Hoje o que é que as religiões vêm ensinando? A riqueza desse mundo. Jesus, Deus, ele enviou seu Filho Jesus. Não foi para nos enriquecer, mas foi para tirar nós do fogo do inferno. Os líderes religiosos, andando de carro novo, andando aí de Hilux nova, e os membros tudo no pior. Os membros passando fome. Por quê? Porque é fonte de lucro. Religião é fonte de lucro. Mas Jesus profetizou isso, que no final dos tempos isso ia acontecer. Surgirá falso profeta,
falsos, que não quer pregar o Evangelho, que não quer pregar o reino de Deus. Já faz 2 anos que nós pregamos nas ruas, nas cidades. Já chamaram a polícia para a gente, já quiseram nos parar, por quê? Porque nós pregamos as Escrituras. Jesus, ele foi perseguido ali, quando Jesus estava no seu ministério terreno. Jesus foi perseguido ali pelos religiosos. Os religiosos, os doutores ali perseguiam Jesus, mas era para ajudar, não para atrapalhar, porque Jesus, ele não pregava prosperidade. Jesus, ele pregava o reino de Deus. Jesus, ele confrontava o pecado do povo. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho que Jesus pregou. Jesus, ele está voltando, mas aquele que não estiver se preparando sentirá a ira dele. A Bíblia diz: ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Imagine, irmão, se nós caímos na mão de um Deus irado. Deus, ele está irado com essa nação. É uma nação que não quer se voltar para ele. É uma nação que não quer se voltar para Deus. Você acha que a vida que você está levando, Jesus, ele está se agradando? Não. Você acha que a vida que você está levando na prostituição, no adultério, no homossexualismo, na mentira, no roubo, você acha que está agradando a Deus? Não. Está desagradando. Mas hoje, o povo, ele não quer se sujeitar à lei de Deus. O povo não quer se sujeitar aos mandamentos de Deus. Mas para que eu e você entramos no reino de Deus, nós temos que largar a prática do pecado. Para que nós entramos no reino de Deus, temos que largar a prática do pecado. E hoje, você está disposto a negar a prática do pecado para servir Jesus Cristo? Você está disposto a negar esse mundo pecaminoso para servir Jesus? O apóstolo João fala, lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama esse mundo, o amor de Deus, o amor do nosso Pai, Jesus Cristo, o amor de Deus não está nele. E você tem amado mais a Deus ou esse mundo? Mas o Senhor falou: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Podemos ver, irmãos, aqui dentro desse texto, a morte chegando para os dois. E podemos ver, irmãos, que aquele rico, humanamente falando, nem se comparava à vida daquele outro, Lázaro, o mendigo. Ele mendigava, desejava se alimentar das próprias migalhas que caíam da mesa daquele rico. Mas a morte chegou para os dois. A morte, ela é um ato de igualdade. A morte, ela é um ato de igualdade. Chegará para todos nós. Chegará para o rico e para o pobre.
A diferença é aquele que serve a Cristo e aquele que não serve a Cristo. Aquele que serve a Deus, depois da morte, ele vai herdar a vida eterna. E aquele que morrer sem Cristo Jesus, aquele que morrer no curso desse mundo, ele vai herdar o inferno. As Escrituras, a palavra de Deus, ela comprova, ela afirma isso. A palavra de Deus, ela afirma que há céu ou inferno. Você que me ouve da sua casa nessa noite, você prefere ir para o céu ou para o inferno? Claro que ninguém quer ir para o inferno, mas para que você não vá a este lugar, a Bíblia diz que é um lugar de sofrimento, é um lugar de angústia. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se acaba, será para toda a eternidade. Hoje você está disposto a negar esse mundo para seguir Jesus? Ou você prefere ir para a condenação do fogo do inferno? Deus, Ele fez o céu, mas também Deus fez o inferno. Para o homem, não. Deus, Ele fez o céu para os escolhidos, para o separado do pecado. Mas hoje, podemos ver, irmãos, que esse mundo, ele está um escorregadinho para o inferno. Hoje as pessoas estão na boca do inferno. Jesus, ele está fazendo o apelo para a multidão. Jesus, ele está convidando as pessoas. Jesus simplesmente ele não obriga a ninguém a seguir ele. Simplesmente Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é que Jesus quer dizer a negar? Nega a cachaça, nega o vício, nega a droga, nega o curso desse mundo, nega a idolatria, nega a feitiçaria, nega a macumba e serve Jesus. Como ele diz lá em João capítulo 8, versículo 32. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Só quem pode salvar o homem do pecado é Jesus Cristo. E Jesus, as pessoas estão largando, ou seja, estão negando Jesus. As pessoas, quando ouviram falar de Jesus, as pessoas simplesmente se levantam. Não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir a palavra que Jesus tem a falar. João capítulo 8, versículo 47. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, escuta a palavra de Deus. Você diz que é de Deus. Você tem parado quantas vezes para examinar as Escrituras? Você tem parado quantas vezes para examinar a Bíblia? Você tem parado quantas vezes para fazer o que Deus está mandando? Porque aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas esse povo prefere ouvir as religiões. Esse povo prefere ouvir mentira. Esse povo prefere ouvir algo que pode levar a sua alma para o inferno. Mas não quer ouvir Jesus. Não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer se sujeitar aos mandamentos de Deus. Mas o juízo de Deus se aproxima. Como o juízo de Deus se aproximou na cidade de Sodoma e Gomorra, se aproximará também essa geração. A cidade de Sodoma e Gomorra não queria se voltar para Deus. Era uma cidade que só tinha gays. Era uma cidade que só tinha homossexualismo. Não quiseram se voltar para Deus. Aquela geração foi destruída. Aquela geração foi destruída pelo nosso Deus.
Hoje essa geração está indo rumo também à perdição. É uma geração que está aí, homens mudando de sexo, mulher mudando de sexo, mas não quer voltar para Deus. Isso é o espírito do diabo. O espírito do diabo está reinando neste mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Esse sistema religioso, esse sistema político, tudo isso é do diabo. Mas Jesus Cristo, Ele diz para nós abandonarmos essas práticas e se converter a Cristo Jesus, e se converter a Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. E a morte, ela é um ato de igualdade para todos. Chegará para o rico e para o pobre. Todos nós passaremos um dia pela morte. Se você morrer nesta noite, a sua alma vai para onde? Ou você acha que a sua alma vai para o purgatório? Minha morte é nas Escrituras. Aonde foi que Jesus falou que depois da morte a alma vai para o purgatório? A Bíblia, o nosso Deus, Ele fala que depois da morte segue-se o juízo. É céu ou inferno. Não existe negócio de purgatório, como as religiões vêm ensinando. Não existe isso. Isso aí é inventada pelo homem para ganhar dinheiro. Isso é mentira do homem. Essas religiões vêm ensinando algo que não está nas Escrituras, para enganar o povo. E o povo está sendo enganado, porque tem preguiça de ler a Bíblia. O povo não tem tempo de ler as Escrituras. O povo, ele tem preguiça de ler a Bíblia. O povo, ele não quer ler as Escrituras. Mas o povo, ele não tem preguiça de encher a cara de pingo. O povo, ele não tem preguiça de ir às festas. O povo, ele não tem preguiça de se prostituir. Mas para ler as Escrituras, ele tem preguiça. Para buscar a Deus, ele tem preguiça. Vai queimar no fogo do inferno. Todos aqueles que não vêm ter com Jesus, todos aqueles que não querem nada com Cristo, queimará no fogo do inferno. Todos. Mas aqueles que preferem estar com Cristo, esse será levado pelos anjos para o seio de Abraão. É as Escrituras. O próprio Jesus fala. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Ele diz que bem-aventurado seja o homem ou a mulher que morre na lei do Senhor, que morre na lei de Deus. Mas a lei de Deus não é religião evangélica. A lei de Deus não é religião católica. Não. Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Jesus, ele falou para o seu discípulo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quer servir Jesus tem que seguir Jesus. Jesus, ele não deixou nenhuma dominação. Jesus, ele não deixou a Assembleia, nem a Igreja Batista. Deus, ele não deixou Igreja Católica. Jesus não deixou Testemunho de Jeová, não. Jesus, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus. Não siga essas religiões, mas siga Jesus. Siga Jesus Cristo. Eu não sigo nenhuma dessas religiões. Eu sigo Jesus. Eu sigo as Escrituras. As Escrituras têm nos alertado do que está acontecendo sobre este mundo. As Escrituras alertam o povo. As Escrituras orientam o homem. Como o homem deve se comportar. Como o homem deve agir. Mas hoje as pessoas não querem se sujeitar à lei do nosso Deus.
podemos ver que a morte chegou para os dois, para o rico e para o Lázaro. Aquele rico, ele morreu, e a Bíblia diz que ele ergueu os olhos aonde? No inferno. Mas por quê? Porque ele era rico? Não. Porque ele rejeitou Jesus. Ele rejeitou Jesus Cristo. Hoje as pessoas estão rejeitando Jesus. Hoje as pessoas estão rejeitando o nosso Deus. As pessoas acham, porque frequentar um templo religioso, acha que já está salvo. Não. Porque aqueles que dizem que são cristãos, aqueles que frequentam templos religiosos, também vai para o inferno. Achando porque vai a um templo, acha que está salvo. Não. Para que nós alcançamos a salvação, nós temos que ir apenas em Jesus Cristo. Esse é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. É Jesus. Jesus. Somente Jesus Cristo que tem o poder de salvar o homem. Tem muitas pessoas no mundo vivendo com a vida vazia, adorando idolatria, pensando que isto vai salvar um dia. Quando chegar a eternidade, o que você vai fazer? Clamando a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê. Clamando a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê. Mas chame a Jesus Cristo, você vai sentir que muda tudo na hora. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui no Cocal, pregando aqui o Evangelho, a boas novas de salvação. Estamos concluindo a mensagem. Aí os irmãos estão entregando folheto. Mas como o Senhor nos deu uma ordem de todo mundo pregar o Evangelho. Podemos ver, irmãos, aqui na cidade de Cocal. Cadê os líderes religiosos? Cadê os pastores daqui? Que não quer pregar o reino, que não quer pregar o Evangelho. Mas nós estamos fazendo a obra que Deus nos deu. Estamos aqui na cidade de Cocal, mutirão, pregando as boas novas de salvação a essas pessoas. Que Deus possa abrir o entendimento de cada um delas, para elas entender a mensagem, entender o propósito que Deus tem de salvação a essa humanidade. Mas que Deus possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Quando eu
ele não vem com tom, não é? Você tem com tom. Salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada com Orco e Catimbó, idolatrada com Maria e Conceição, idolatrada com mulher e futebol, com Padre Cícero e com Frei Damião. Idolatria é uma coisa, tudo anônimo, uma festa de Santo Antônio, de São Pedro e de São João. Semana Santa, Natal e fim de ano, leva o povo pro engano por causa da tradição. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada com política e com novela, idolatrada com a denominação. Mas se o diabo dá um nó e uma vela para quem vive aos pés da televisão, idolatrada com a tal Copa do Mundo que reúne todo mundo para fazer adoração. Fecha-se as portas dos comércios das escolas, dá ouvir uma bola que não passa de ilusão. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Jesus não dá sua glória ao homem, tem seu louvor na imagem de tudo aquele que invoca o seu nome, há de ser salvo como diz as Escrituras. O meu Brasil, pátria vampiro, deixa o pecado vil e aceita o Salvador. Em Jesus Cristo não há mais condenação, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve.